Acordar não é difícil. Se você realmente estiver procurando, inevitavelmente você vai encontrar a realidade. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. O problema é conseguir sustentar essa realidade, ou esse estado, por mais do que alguns segundos, minutos, horas, dias, meses ou até mesmo anos. Eu não conheço muita gente que fala especificamente sobre esse processo de oscilação, mas eu posso destacar dois principais. O primeiro é o Adyashanti. Você encontra alguns vídeos dele legendados em português e tem alguns livros dele também em português. E o segundo é o Fred Davis. Esse eu descobri por acaso, é um cara que não é muito conhecido, principalmente aqui no Brasil. Ele pode ser até um tanto controverso, meio maluco e tudo mais, mas com certeza ele sabe do que ele está falando e ele tem um bom conhecimento a respeito dessa oscilação que a gente vai falar hoje. Infelizmente, o Fred só tem vídeos em inglês. Então, se você entende inglês, vai lá ver os vídeos dele. Se não, talvez um dia eu pegue alguns vídeos dele, com autorização dele, faça legendas e coloque no canal, ou legende direto no canal dele. Qualquer dia eu entro em contato com ele e vejo se é possível fazer isso. O Adyashanti fez isso antes do Fred, tanto que muitas vezes o Fred diz que parte da inspiração dele para ter conseguido finalmente se estabelecer no estado, né, que a gente chama de incorporação, veio por conta do Adyashanti. Mas afinal, o que é essa oscilação? Como o próprio nome já diz, né? Oscilação, mas vamos explicar. Tem um vídeo anterior aqui do canal chamado Quem Veio Primeiro? Nirvana ou Sansara? Tem a foto de um ovo e de um pintinho. E nesse vídeo eu falo desse movimento natural que existe da Nirvana para o ciclo de nascimentos, da Sansara. E da Sansara de volta para o Nirvana, do Nirvana de volta para a Sansara, e esse movimento sem fim. Só que esse movimento do Nirvana para Sansara é um movimento, né, geralmente extremamente longo e que envolve várias vidas e eras, encarnações e eons e tudo mais. Mas a gente pode se usar de uma regra que é a seguinte: tudo que acontece no macro se repete no micro. Tudo na vida é uma eterna repetição de padrões. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Uma lei que foi observada em algo macro vai se repetir no micro. Sempre. Você pode observar esse padrão na sua própria vida. Da mesma forma que o universo surge, dura um tempo e se desfaz, você nasce, dura um tempo e morre. E o micro da sua vida seria o seu dia. Você acorda, permanece um tempo e dorme. E esse ciclo se repete como um micro na sua respiração. Você inspira, dura um tempo e solta. Então, padrões macros e micros são uma eterna repetição. É um grande fractal para tudo. E a mesma coisa para esse movimento da Nirvana e do Sansara. Que a gente traz para o micro, que seria o quê? A realização, o acordar, o despertar, a salvação. Sim, muitas vezes, eu, nos meus vídeos, e outras pessoas também você vai ver fazendo isso, não é o certo, mas, né, a gente usa às vezes a palavra despertar, nirvana, de uma forma genérica, da mesma forma que usa a palavra mente ou consciência de forma genérica. Mas, quando você liga o modo chatonildo, existe diferença entre esses termos. E existem diferenças de graus. O que eu te recomendo que não fique levando muito a sério. A gente só traz essas diferenças quando a gente realmente está falando sobre elas. Mas não vire o chatonildo que fica corrigindo tudo. Ah, não, mas isso é nirvana, mas isso é salvação. Mas... Quando realmente você estiver falando sobre isso, que nem agora, eu estou falando sobre esses graus. Agora eu vou ter que tomar cuidado para usar certinho cada palavra. E não estou desmerecendo as palavras. Enfim, você quer ser chato, seja chato. Eu não gosto de ser chato, então, né? Vamos lá. A extinção do eu é a salvação. A aniquilação do eu é a condição da iluminação. A eliminação do eu
é o Nirvana. Então você vê aqui, por exemplo, nessa citação de Buda, que ele diferencia salvação, que seria o primeiro grau, que é quando você acorda e descobre o que você realmente é. Iluminação, que é o próximo grau, quando você finalmente aniquila esse eu. E lembra que a aniquilação geralmente é definido como, né, a colisão de partículas se transformando em uma outra energia. Então, o primeiro grau, que é o acordar, é a hora que você deixa de lado o eu, mas ele continua existindo. O próximo grau, que é a iluminação, é a hora que esse eu é transmutado em outra coisa. E o nirvana, que seria o último grau, é a hora que você exclui, apaga, borra totalmente esse eu. É a hora que não existe mais resquício de que existia um eu ali. Que é um grau extremamente impossível e absurdo de se alcançar. Se a gente fosse colocar estatisticamente, seria como se você jogasse uma pedra aleatória para o céu e acertasse uma tartaruga voadora. A chance de você atingir um estado de nirvana. Mas vai acontecer com todo mundo. Mas assim, não cria muitas esperanças de conseguir fazer isso nessa vida, por exemplo, porque é uma chance absurda, absurda. Uma vez eu vi uma explicação sobre essa chance e era o seguinte. Imagina que o planeta inteiro é feito de água. Inteiro. E no meio desse planeta inteiro existe um tronco de madeira com um furo no meio, boiando nessa água. E nesse planeta inteiro existe uma tartaruguinha. E a cada 1000 anos essa tartaruguinha que estava no fundo do oceano levanta para a superfície para respirar. Em qualquer ponto aleatório do planeta. Qual é a chance dessa tartaruguinha levantar para respirar e colocar a cabeça bem no meio desse tronco? Levando em conta que é o planeta inteiro feito de água. Essa é a chance de você finalmente atingir o estado de nirvana. Mas a gente não está aqui para falar de nirvana, a gente está aqui para falar de oscilação. E oscilação ainda está no primeiro grau, que é o acordar para a realidade. Você acorda para o óbvio que sempre esteve estampado na sua cara, eu gosto de reforçar isso, porque você pode às vezes não entender de primeira, mas esse eu que está dentro de você está começando a entender isso, que isso está estampado na sua cara. É mais próximo do que a sua própria respiração, é mais próximo do que a veia que você tem no pescoço, como disse, se eu não me engano, o Alcorão. É uma coisa tão próxima de você que não tem como você não estar vendo agora, nesse exato momento. Só que você acorda para essa realidade, fala, como eu sou estúpido, como eu não tinha percebido isso antes. As instruções estavam certas. Eu sempre fui aquilo que eu estava procurando, estava estampado na minha cara o tempo inteiro, eu nunca nasci, nunca vou morrer, eu sou imortal. Essa história de que eu era uma pessoa vivendo num planeta e tinha uma vida e não sei o que, era balela, não faz o mínimo sentido. Só que daqui a pouco faz assim e você esquece disso. Não custa nada despertar. No entanto, custa tudo permanecer desperto. Você perde esse estado. Você sente que você esqueceu. Que você estava segurando em alguma coisa que evaporou da sua mão. Sim, você acorda, fica um tempo consciente e esquece. E se você está aqui assistindo meus vídeos, provavelmente você está buscando alguma coisa. Você pode ser de duas categorias. A primeira é, você está buscando despertar pela primeira vez. E a segunda categoria é, você já despertou, você já acordou para a sua verdadeira realidade e você está buscando maneiras de repetir essa experiência. Ou de confirmar se o que você teve realmente foi um acordar, um despertar. E você quer descobrir por que você perdeu esse estado, por que você esqueceu dele e como você faz para voltar para ele. Que fundamentalmente, mas eu não vou entrar nesse assunto agora nesse vídeo, é o estado de todo mundo. Todo mundo esqueceu em algum momento do seu verdadeiro estado e agora está buscando ele de volta. Por mais que pareça que não. Mas, fica tranquilo. Isso acontece com 99,9% dos seres. Dificilmente alguém acorda
só uma vez e já fica ali bonitão, lindão, já passa pela iluminação, pelo nirvana e tá ali salvo pro resto da eternidade, lindo e pomposo e saltitante. Dificilmente isso vai acontecer, para não dizer que nunca. Quase todos os seres vão passar por esse processo de incorporação, que é o processo de oscilação até a hora que você consegue incorporar esse estado na sua vida. Se você tem familiaridade com o inglês e quiser procurar, porque em português você não vai achar muita gente falando sobre isso. Geralmente, a palavra que você vai encontrar é embodiment. E você vai encontrar várias pessoas falando sobre esse processo de embodiment em relação à iluminação ou despertar. Quando eu falo desses termos aqui em inglês, não é para ser babaca. É porque grande parte dos textos de obras indianas e sobre Advaita foram traduzidos para o inglês, e não necessariamente para o português. Para o português a gente não tem tantas obras. A maioria, como eu sempre falo, você vai encontrar lá na editora Satsang. E eu não recebo nada para falar deles. Eu não ganho nada deles. Eu divulgo porque realmente eles trazem obras muito boas em português a respeito desse universo. E esse processo de incorporação nada mais é do que esse processo de acordar, descobrir quem você é, perder o estado. Acordar de novo, descobrir quem você é e perder esse estado. E acordar de novo, descobrir quem você é e perder esse estado. Até que finalmente você compreenda como funciona esse mecanismo. Você consiga perceber como foi que você despertou e como foi que você perdeu esse estado. E quando você finalmente entende esse mecanismo, aí sim você consegue ficar ali de maneira definitiva. Que a gente sabe que não é eternamente. Porque na hora que a gente entra no campo do eternamente, o tempo perde toda a noção que você achava que você tinha. E aí 1 trilhão de bilhões de eras, de éons, vão parecer 1 minuto. Então, vamos encarar esse definitivo como um período longo. Principalmente de maneira relativa da visão do ego ou do corpo. Na visão do corpo, vai parecer que é muito tempo. Mas na visão do absoluto, não existe tempo, né? E o nosso Chapa Jesus já falou desse processo há muito tempo atrás. Orai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Vigiai, pois por que não sabeis quando virá o Senhor da casa? Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Você precisa estar atento tanto para segurar esse estado quando ele chegar, porque você nunca sabe quando ele vai aparecer. O estado que eu estou falando agora é o estado em que você desperta, porque ele pode acontecer do nada, e isso é muito irônico, porque tem gente aí há 50 anos estudando e ainda não conseguiu nem ter uma visãozinha do que é isso, e gente que está andando na rua e acorda. O Ramana, por exemplo, estava no quarto dele, né? Teve um mal súbito e acordou. Mas lembra que até ele se retirou lá no templo e ficou alguns anos quieto só na dele. Fazendo o quê? A incorporação desse conhecimento. Então ele não despertou e no outro dia já começou a dar palestra. Se bem que ele não dava palestra, né? Enfim, você entendeu o que eu quero dizer. A gente pode ter a impressão de que a maioria dos mestres acordou e já estava bonitão de um dia para o outro. Mas todos eles passaram por um processo de incorporação dessa realidade. Então você precisa estar atento para quando essa realidade aparecer, você conseguir reconhecer ela e segurar ela, e estar vigiando e atento também para não deixar o ego voltar, porque ele volta. Qualquer brechinha que ele encontrar, ele vai voltar e reconstruir o castelinho dele. Então é isso, por exemplo, que Jesus falava com orar e vigiar. Fica ligeiro. Se Jesus tivesse nascido hoje em São Paulo, ele ia falar, fica ligeiro, chapa, porque esse negócio aparece aí, você não está ligado nas ideias. Porque é muito fácil você perder esse estado por conta de condicionamentos que já estão enraizados. Muito, muito, muito fácil. É muito difícil tentar equilibrar esse estado e não perder ele. Você tem que estar num estado de constante vigilância. Do ponto de vista do ego, o estado de despertar é inconsciente. Um estado de inconsciência. Guarda isso. O estado em que você desperta, do ponto de vista do seu corpo, do seu personagem, é um estado de inconsciência. E quando eu reforço assim a palavra,
é porque essa palavra tem peso. Quando você, do ponto de vista do seu corpo, estiver inconsciente, você está acordado. E esse estado de inconsciência está o tempo inteiro sendo desafiado pelo ego. O ego está o tempo inteiro tentando desprovar ele, tentando resistir a ele, tentando mostrar que ele não é real, porque ele não é egóico. O ego está o tempo inteiro cutucando ele. O ego basicamente é resistência a esse estado de inconsciência. Portanto, se você acorda para a realidade, você vai ter que viver com essa voz aí te enchendo o saco. E a qualquer momento você pode vacilar. E aí na hora que você vacila, faz assim, puf! Nossa, eu podia jurar que eu tinha acordado, que eu estava desperto para a minha verdadeira realidade, eu nunca tinha nascido, e eu era Deus, e tudo fazia sentido, mas por algum motivo eu perdi isso, eu esqueci. Estava aqui há 5 segundos atrás, onde foi parar? Se você viu o meu vídeo anterior, o videozinho da caixa de som, eu representei com aquela caixa de som a mente egóica, que é um falatório que não para, né? Existe um narrador dentro de você aí 24 horas, 24 horas não, porque em sono profundo ele não tá, né? Mas durante o seu dia da vigília e durante o seu sonho, que tá o tempo inteiro narrando a sua vida. Existe uma voz chata te narrando o tempo inteiro. E eu representei essa voz, esse ego, como sendo a caixa de som. E o que acontece durante a nossa busca é que em vez de desligar a caixa de som, a gente fica trocando de música. E trocando de música é o quê? Quando você deixa de seguir uma busca espiritual e troca para outra, ou você deixa de buscar qualquer tipo de espiritualidade, vai buscar bens materiais, e aí depois você vai buscar paixões, e aí depois você vai buscar realizações financeiras e profissionais, e aí depois você volta para a busca espiritual, mas aí você troca de religião, e aí troca de filosofia, e aí vai para essa, e vai para aquela. E você fica só trocando de estação, sem nunca perceber que na verdade você tinha que desligar o rádio. E aí, não só satisfeito em trocar essas coisas durante uma vida, você troca de vidas. Então você troca de corpo, e aí você nasce em outra época, aí você vira outra pessoa. E aí você fica trocando, sem perceber que no fundo o que você tinha que fazer era desligar esse falatório. E aí, num momento do vídeo, eu desligo a caixa de som, que é a hora que você finalmente percebe. Era só eu ter ficado quieto. Era só eu ter parado o movimento da mente. Era só eu não me identificar mais com esse movimento. Agora eu descobri quem eu sou. Só que, quando você descobre quem você é, a pessoa que estava buscando isso não está lá. Então você não lembra como você foi parar ali. Você sempre esteve ali. Não existe pessoa que te trouxe até ali. E dependendo da quantidade de condicionamentos enraizados que você possa ter, não vai demorar muito tempo para você começar a ter curiosidade, medo, fascínio. E como eu representei no vídeo, você vai lá e fala, mas o que é esse botão aqui? E liga a caixa de som de novo. E aí o que você faz? Você perde o estado. Você sai daquele estado de bem-aventurança. Isso é a oscilação. Toda aquela coisa fantástica que estava na sua frente faz assim, ó. Como se fosse uma memória bem distante de alguma coisa que parece que aconteceu, mas você não consegue se lembrar muito bem se ela aconteceu ou não. Mas, como eu falei, não encana com isso. Tudo faz parte do processo. Quando você acorda, existe 99,9% de chance de você se perder por conta de medo, por conta de condicionamentos enraizados, paixões, por conta de apegos em relação à sua vida material, ou até mesmo a excitação de ter acordado. Qualquer um desses, ou todos esses juntos, ou até vários outros que eu posso ter esquecido de mencionar, vão te puxar de volta para a manifestação. E quando você for puxado de volta, você vai esquecer do que você sabia enquanto você estava acordado. E por que você esquece? Porque o despertar é a ausência da pessoa. E por conta de alguma falta de preparo ou de vigia, essa mesma pessoa reconstrói o castelinho de ilusões dela. E aí você volta para o estado de ignorância ou de ilusão. Quando ela volta para a ignorância, não tem como ela lembrar do estado de despertar, porque o estado de despertar era a ausência dessa pessoa.
A própria frase já explica o porquê que você esquece. Você consegue se lembrar de uma viagem que você nunca fez? Você consegue se lembrar de uma festa de aniversário em que você não estava presente? Você consegue lembrar os seus anos de colégio em um colégio que você nunca estudou? Não. E qual que é a resposta óbvia? Não, eu não consigo lembrar dessas coisas porque eu não estava lá. Como é que eu posso me lembrar de um lugar em que eu não estava? Isso é a mesma coisa que a gente está tentando fazer com a realidade. Com o acordar, com o despertar. Como é que você espera lembrar de um estado que é justamente a sua ausência? A pessoa que está vendo esse vídeo, e a pessoa que está gravando esse vídeo, nunca vão acordar. Nunca. Não só esse corpo, qualquer outro corpo que eu tenha, nunca vai acordar. Jamais. Porque o estado desperto é justamente a ausência dessa pessoa. É a ausência dessa pessoa que está aí assistindo. Como é que a pessoa que está assistindo isso pode esperar ela acordar se ela tem que não existir para que ela acorde? O problema da maioria das pessoas é que elas estão tentando acordar esse corpo, essa unidade, esse ego, esse personagem. E o despertar é justamente a ausência dele. E aí, na hora que ele acorda, é como se você desse um passo para trás. E não é ele que acorda, não é esse corpo, não é esse corpo que acorda. É a consciência que está por trás dele, que é anterior ao próprio diálogo. É ela que acorda. E quando ela acorda, o corpo nem percebe que isso aconteceu. Por quê? Porque ele não está lá para ver isso. E aí esse estado pode durar o que for. Pode durar minutos, pode durar horas, pode durar dias, pode durar meses. Se você perder esse estado, você não vai lembrar dele. Porque você não estava lá para se lembrar de alguma coisa. Ficam resquícios. Você pode inclusive escrever, pode fazer um diário. Você pode pensar nessa solução. Ah, mas por que eu não simplesmente escrevo o que eu estou vendo enquanto eu estou desperto? Escreve, pode escrever. Já tem um monte de livro escrito sobre isso. A Bíblia descreve o seu processo de despertar. Ela descreve, inclusive, como você caiu na ignorância. Que é a história de Adão e Eva. O que você acha que é a árvore do conhecimento, que não podia ser comida? A fruta. Foi o conhecimento, foi o intelecto que te botou nessa armadilha. A Bíblia não está descrevendo um paraíso onde existia um Adão e Eva e uma cobra. Tudo isso é simbolismo. Porque não tem como falar de maneira direta sobre esse estado. Você pode criar histórias sobre ele. E todas essas histórias descrevem a sua vida. Elas estão descrevendo o seu desenvolvimento. Lembra a repetição do macro para o micro? Quando a gente descreve a criação, permanência e dissolução de um universo, quando a gente descreve a criação, permanência e dissolução de uma sociedade, quando a gente descreve um Deus criando seres humanos e planetas e fazendo várias coisas e criando um salvador, a gente está descrevendo você. A gente está descrevendo o macro para que isso seja repetido no micro. Todas as histórias falam sobre você. Mas, se você quiser anotar essas coisas, anota. Só que na hora que você perder esse estado, você vai ler e não vai fazer o mínimo sentido. A pessoa que entendia o que estava escrito não está mais ali para entender. E, como sempre acontece nos meus vídeos, eu queria poder terminar esse assunto hoje. Mas não dá, porque senão meus vídeos vão ter 50 horas de duração. Isso aqui fica cansativo demais. Então, no próximo vídeo eu explico sobre esse processo de oscilação de maneira mais detalhada e os motivos pelo qual você fica entrando e saindo da realidade o tempo inteiro. Inclusive, o que é essa porcaria aqui dessa ilusão? Por que ela existe? E por que você, a horas, parece que você acordou e depois você volta para ela? Tudo isso fica para o próximo vídeo, se eu não morrer até lá, né? Porque nunca se sabe. Essa vida é uma eterna piada cósmica. Então, tudo pode acontecer. Eu vou tentando gravar vídeo por vídeo e a gente vai se falando. O relativo resiste ao absoluto. O absoluto nunca resiste ao relativo.